capítulo 1, versículos 19 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, te louvamos, Deus, pela tua palavra, que é lâmpada, que é luz. Senhor, ajuda-nos a não só ouvir essa mensagem que será pregada nessa manhã, mas a praticar, Deus. Pois a denúncia de Tiago aqui é que, possivelmente nos seus dias, homens estavam ouvindo pregações atrás de pregações, ouvindo a boa palavra de Deus sendo ministrada, mas não estavam praticando. Livra-nos disso, Senhor. Instrui-nos a ouvir a tua palavra com atenção, com zelo, com empenho, mas também a sermos praticantes para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como falei há pouco, estamos aí já na quarta mensagem e ainda no capítulo 1 dessa epístola breve, tem 5 capítulos, mas tão rica e tão prática também. Uma das características da epístola de Tiago é que é uma epístola muito prática, fala de questões práticas do dia a dia. Como veremos hoje, por exemplo, ele fala sobre a língua, e depois no capítulo 3 ele fala de forma mais detalhada sobre esse importante assunto. Na primeira mensagem, os 4 primeiros versículos, eu falei que Tiago nos exorta a termos alegria em meio às provações. Ele diz que devemos ter motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações. Um ensino bem pouco presente em nossos dias, que em nossos dias diz que você tem que ter alegria se livrar das provações. E aqui a palavra de Deus nos ensina a termos alegria no meio das provações. Na segunda mensagem, a partir do versículo 5 até o 11, eu falei sobre orarmos por sabedoria em meio às provações. Então devemos ter alegria, mas às vezes não conseguimos. O que fazemos? O que ele diz no versículo 5. Se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela será concedida. Eu falava na segunda mensagem que Deus não vai virar para você e falar: você não pediu sabedoria da outra vez, por isso que você está assim, agora eu não vou te dar não. Deus não faz isso, como por vezes nós fazemos. Mas Deus liberalmente, como um Pai amoroso que é, Ele nos dá sabedoria quando nós necessitamos e pedimos a Ele. E na terceira mensagem eu falei sobre a importância de distinguirmos provação de tentação. Provação são situações difíceis que Deus permite que passemos para amadurecermos, para crescermos em perseverança, para por vezes centrarmos nosso coração naquilo que vem do alto. Agora a tentação nasce do nosso coração. Como citei na mensagem anterior, João Calvino chega a dizer que a raiz da nossa destruição está em nós mesmos. Então a tentação é aquilo que vem de nós, e Tiago aqui faz uma analogia como se fosse um adultério, uma relação sexual ilícita, uma fornicação, porque um casal, a mulher seduz o homem, eles têm relações e nasce um filho daquela relação imprópria, e aí Tiago faz essa analogia que o pecado, a cobiça nos seduz, e uma vez que nós cedemos à cobiça, nós pecamos e o pecado gera a morte. E hoje chegamos ao final do capítulo 1, em que Tiago fala sobre algo muito importante, fundamental, e ecoa muito as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, a importância de praticarmos a palavra de Deus.
Louvado seja Deus que nós temos tido interesse dos irmãos em ouvirem a palavra de Deus, em estarem na nossa escola bíblica dominical. Inclusive, estamos nesse mês em que é celebrado o Dia da Reforma, e justamente hoje não foi intencional, mas calhou e caiu bem. Vamos começar a estudar as doutrinas da graça, um tema importante que foi resgatado também na Reforma Protestante, na sequência, os 5 solas, a lição seguinte. Então, temas muito tão importantes. Então, nos lembrarmos disso, a reforma, uma das características centrais foi resgatar o amor pela palavra de Deus, o zelo pela doutrina bíblica, o acesso do povo de Deus à palavra de Deus. E Tiago aqui fala da importância de termos acesso à palavra de Deus, de lermos a Bíblia, de estarmos ouvindo boas pregações, mensagens centradas na palavra de Deus, mas não podemos somente ouvir, temos que praticar. Temos que pegar isso que ouvimos e traduzir em prática no nosso dia a dia. E é isso que Tiago fala, especialmente agora, a partir do versículo 19. Eu coloquei destaquei alguns pontos aqui. Primeira coisa, em meio às provações, não está claro aqui que Tiago está continuando do mesmo assunto, mas possivelmente tem relação com o que ele falou antes sobre as provações. Em meio às provações, use poucas palavras. Poucas palavras em meio às provações. Versículo 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Eu creio que esse ensino aqui de Tiago não se aplique somente a um momento de provação, em todo o tempo. Mas quando estamos passando por provações, irmãos, normalmente é a hora em que nós mais facilmente falamos demais, nos excedemos no falar. E ele fala que a gente está pronto. A ideia aqui é tipo de um soldado, estar de prontidão. Esteja pronto para ouvir. E seja tardio para falar. E tardio para se irar. Que ensino importante. Eu lembro que esse texto foi um dos primeiros versículos que eu memorizei no início da minha caminhada, que marcou muito minha vida, porque eu às vezes falava demais, e às vezes ainda falo. Isso marcou muito meu coração. Eu preciso ser pronto para ouvir e tardio para falar. Muitas vezes, quando a gente ouve mais e fala menos, a gente evita muitos problemas. Quando a gente ouve mais e vê, às vezes a palavra vem na ponta da língua, você quer dar aquela resposta, já está saindo, né? Aí você, engole de volta e lembra de Tiago 1,19, pronto para ouvir, tardio para falar. Como isso faz bem à nossa alma. O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele faz uma analogia muito simples, mas que é muito verdadeira. Lembre-se que Deus te deu 2 ouvidos e uma... Estão fazendo uma... A gente tem mais que ouvir. Você tem 2 ouvidos. Se um falhar, você ainda tem o outro. E só uma boca. Então, talvez na anatomia do corpo humano, Deus já esteja nos ensinando algo. Ouça mais do que fale. Quantas situações difíceis, irmãos, nós vivenciamos quando falamos demais. Indo um pouco além, até porque Tiago não vivia essa realidade, como poderia fazer um paralelo? Leia mais e poste menos. Muitas pessoas se expõem na rede social. Às vezes não... Eu não estou falando assim, né? Tem gente que gosta de botar, fiz aqui um baião de 2. A única coisa que eu posso achar ruim é de você não ter trazido um pouquinho para mim, eu não me convidava a comer com você. Mas tem gente que... Aí é uma coisa. Mas cuidado com fotos, né? Fotos sensuais, fotos que não convêm, isso não convém a cristãos. E também com algumas coisas. Às vezes a pessoa se irritou com alguém, se chateou. Não fala com a pessoa. Não, vou fazer o que diz Tiago 1,19. Não vou falar. Vou ser pronto para ouvir, tardio para falar. Mas vai lá no Facebook e manda 1 milhão de palavras que a pessoa que vai ler sabe que é dela. Você acabou de brigar com alguém no telefone ou pessoalmente, e aí você não fala nada. Glória a Deus, consegui segurar minha língua. Mas vai lá no status do WhatsApp, vai lá no... Eu não sei o nome desse negócio, no feed do Instagram, sei lá, que eu não tenho Instagram, não tenho mais Facebook, mas, sei lá, naquele negócio lá, e tu vai lá e bota... Blá, um monte de coisa que a pessoa vai ler. Cara, por que não falou para mim? Ficar falando publicamente? Cuidado. Então, ouça mais. Você tem 2 ouvidos. E fale menos. Você tem só uma boca. E fazendo um paralelo para os nossos dias, leia mais e digite menos. Às vezes você sente na obrigação de comentar alguma coisa absurda que você leu. Você não tem obrigação de comentar nada. Então, às vezes é melhor não comentar. Ou se for uma coisa que você acha muito importante, procura a pessoa no privado e fala, olha... Isso aqui que você postou, cuidado, que não sei o quê. Isso faz parte do que acabamos de ver, do papel de membresia. Às vezes um membro da igreja postou uma coisa inconveniente,
Não exponha ele para todo mundo. Procure ele no privado e fale, olha só, irmão, isso aqui não ficou muito legal. Mas não exponha a sua vida. E aí acaba que as redes sociais acabam sendo uma grande vitrine de quem gosta de cuidar da vida dos outros. Então, prontos para ouvir, tardios para falar. Tiago aqui ecoa muito o ensino de Provérbios, que fala isso em muitos momentos. E a gente vai fazer uma corrida rápida só por 5 versículos de Provérbios. Abra sua Bíblia aí em Provérbios e fique bem atento que a gente vai passar bem rapidinho. Foi difícil ficar em 5, mas vamos ler só 5, que há muitos textos maravilhosos de Provérbios sobre esse tema da língua, mas eu acho interessante a gente atravessar alguns deles. Provérbios 10, 19. Eu vou na sequência, depois vai ter uma leitura do capítulo 13, do 17, do 18 e do 21. Então abra sua Bíblia em Provérbios, fique bem ligado que eu vou ler e já passar para o próximo. Provérbios 10, 19. Para ver que você está bem antenado aí, eu vou pedir que você leia junto comigo em voz bem alta. Provérbios 10, 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Que verdade, irmão. Capítulo 13, verso 3. Provérbios 13, 3. Vamos lá? Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Vamos combinar que isso é muito verdadeiro? Não tenho que questionar. 17, 27. Capítulo 17, versículo 27. Vamos lá? 27. Quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente, irmão. Você segurar suas palavras e saber o que falar é um sinal de inteligência. Mas por quê? Porque você evita tanto problema. Nem que seja por inteligência, controla o que você fala. A palavra de Deus é perfeita. 18, 21. Vamos lá? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que palavra maravilhosa. E por fim, 21, 23. Esse aí você pode botar depois no seu status do WhatsApp, vai cair muito bem. Ou no seu Instagram. Olha que palavra profunda. 21, 23. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Se tiver que gravar um de todos esses, todos são maravilhosos. Guarda esse. Se você não quiser guardar a sua língua para evitar magoar o outro, guarda para evitar gerar problemas para você. Você já vai estar fazendo um bom negócio. Então, prontos para ouvir, tardios para falar. E aí no versículo 20, voltando a Tiago 1, ele diz assim, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A Bíblia não descarta a ira justa. Lá o salmista, depois Paulo cita esse salmo, se não me engano, em Efésios, fala, irai-vos, mas não pequeis. Ele fala, não irai-vos, porque senão você vai pecar. Não se ira para você não pecar, mas ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Por quê, irmãos? Nesse mundo caído, nesse mundo injusto, nesse mundo pecaminoso, não tem como, em algum momento, você sentir uma indignação com alguma coisa. Se você não sente, talvez você esteja com algum problema de sensibilidade espiritual ou emocional. Porque tem coisas que você vê que você tem que ficar indignado. Então, a ira justa, por vezes, vai vir. Você vai ficar indignado com alguma coisa. Mas irai-vos e não pequeis. E aqui ele diz, a ira do homem, a ira humana, não produz a justiça de Deus. Guarde isso fundo na tua alma. E especialmente quando estamos passando por provações, que é o texto que vem antes. Né, o que vimos até aqui nas 3 mensagens anteriores, Tiago instruindo quando estamos passando por provação. Nessa hora, esse versículo tem que ficar gravado de forma, em letras garrafais no nosso coração e na nossa mente. Que é justamente quando a gente está passando por provação que a gente é mais tentado a falar demais. E às vezes, quando a gente está dentro de casa, é que nós acabamos nos excedendo mais, irmãos. É o marido com a esposa com o marido, o pai com o filho com os pais. Cuidado com a sua língua. Especialmente, sempre, mas especialmente no meio das provações. E especialmente no âmbito da sua casa. Não é você ficar lidando com a sua família cheio de dedos. Eu louvo a Deus, tanto a minha família quanto a família da minha esposa,
fala alto, fala mesmo, briga. A gente se resolve na transparência. Olha lá a Márcia Guedes assim, fala, tem que falar. A gente fala mesmo e resolve e tá tudo certo. É muito bom, não fica com mágoa. Vocês conhecem minha mãe? Alguém conhece minha mãe? Não precisa falar mais nada. Então, tá tudo, né, Silvinho? Já resolve, bateu, pum, tá tudo ali, resolve. Eu acho muito bom. Mas tem famílias que são mais reservadas, tudo bem. Mas eu me preocupo quando a gente começa a ter que ter muito dedo para falar com as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Ficar pensando 300 vezes antes de falar com o marido. O marido e a esposa tem que ter transparência, pai e filhos também. Mas mesmo nesse âmbito familiar, seja tardio para falar. Às vezes uma palavra dita na hora errada ou da forma errada destrói o coração de um cônjuge, de um filho, de um pai. Cuidado com isso. Mas seguindo, primeiro, poucas palavras em meio às provações. Segundo ponto, a palavra de Deus é pureza dos cristãos, versículo 21. Olha o que ele diz. Portanto, então está ligado ao que vem antes, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago usa um termo aqui, que aqui está como deixando, mas na versão anterior eu acho mais preciso falar despojando. A ideia é como se fosse tirar uma vestimenta. Tipo, eu vou tirar esse terno, vou me despojar. E essa é uma linguagem muito usada por Paulo também, em outros trechos das Escrituras, em que dá a ideia de você estar tirando uma veste suja e colocando uma veste nova. Então, se despoje da impureza, do acúmulo de maldade. E ele está falando aqui para crentes, irmãos. Porque você pode ver que ele está falando o tempo todo para pessoas que já são cristãs. Então, aqui, ele está orientando nós que somos cristãos a não deixarmos que a maldade e a impureza encham a nossa mente. Aí, de novo, nos nossos dias, essa palavra é muito urgente. Porque nos dias de Tiago não tinha smartphone com acesso a toda sorte de violência, brutalidade, pornografia tão fácil diante dos nossos olhos. No sábado da semana passada tivemos aqui o capitão Carlos, ele é do Exército, esteve falando sobre uso das redes sociais. E foi uma palestra muito esclarecedora, muito abençoada. Não foi gravada, que a gente preferiu, porque ele citava algumas coisas que achou melhor, não relativas ao Exército, mas às empresas de tecnologia, que a gente achou melhor não guardar, não gravar, mas foi muito esclarecedor. E ele mostrava, por exemplo, um joguinho que eu joguei na minha infância, na minha adolescência, que é o Street Fighter. Quem conhece Street Fighter? Rafael conhece, né? Quem conhece Street Fighter? É um jogo de lutas. Só que você vê os bonequinhos da minha época de infância, 30 anos atrás, de adolescência, eram os bonecos que tinham cara de lutadores. Aí ele mostrou agora, tem uma mulher que está lutando, o problema não é ser mulher, e é a personagem brasileira do novo Street Fighter, e a mulher totalmente sensualizada, com um biquíni minúsculo, com uma roupa toda sensualizada, ele mostrando como, nos jogos, um jogo de luta, bota uma vestimenta, um figurino numa personagem que não tem nada a ver com o contexto. E mostrando os riscos, irmãos. Ele falando de cuidado, você pai, só para dar uma palhinha, com jogos que os seus filhos jogam, especialmente se for jogos online. Ele é completamente contrário, e eu concordo com ele, a você permitir que jovens, até mesmo adolescentes, façam jogos online, porque você não sabe quem está do outro lado. Pode estar lá se apresentando como um nome de menina, jovenzinha de 13 anos, e é uma marmanjo de 40 que está atrás. Como é que você vai saber que é? Então, cuidado com o que seus filhos veem e ouvem, cuidado com o que você vê e ouve. Ele falava de um jogo e uma série. Ele falava de dois. Um, eu esqueci o nome agora, Free alguma coisa, eu não jogo essas coisas, e o outro, Fortnite, que é muito conhecido. Falava da banalização da violência. Ele falava, nesse jogo as pessoas atiram, matam alguém e dançam. Coisa absurda. Você mata alguém e depois sai dançando. Então, assim, cuidado, porque esse acúmulo de maldade é muito comum nos nossos dias. Todo mundo vê, todo mundo assiste, é normal, mas a gente precisa ter esse discernimento. O bispo Walter falou uma vez que, passados uns 20, 30 anos, ele reviu alguns vídeos que ele via na sua juventude, e ele falou, não consigo assistir isso mais. Eu fiquei mais velho, eu comecei a discernir algumas coisas, cara, isso aqui não convém para crente. É muita violência, é muita imoralidade, é muita pornografia. Eu preciso me abster do acúmulo de maldade, eu preciso me abster de toda impureza. E qual é o ponto positivo? Acolher com mansidão a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Talvez muitos crentes hoje não estejam conseguindo acolher no seu coração a palavra de Deus, que seu coração está lotado de impureza e de maldade. E aí vai dar ruim, irmão. E é isso que aqui
Tiago está nos ensinando. Deixa a impureza, deixa o acúmulo de maldade. Eu falei desses exemplos que foi citado aqui na palestra, mas poderiam ter muitos outros. Séries violentas, séries imorais, vídeos, novelas, tem tudo de ruim hoje, está muito acessível a nós. Eu citei esse porque ele citou na palestra, mas poderia citar outros, né? Quando ele falou de Street Fighter, eu fiquei assim, meu Deus, mas eu joguei tanto esse negócio na época do Master System, Mega Drive, né? Quem é da antiga vai lembrar. E agora até nisso estão colocando essas coisas, já tinha muita violência, mas tanta sensualidade, que ele até falava, a violência, assim, existe um lugar para uma resposta, às vezes, dura e justa, né? No meio de uma guerra. Né? Tem jogos que são de guerra, mas que fica bem claro quem é o bem, quem é o mal, que está combatendo alguma coisa danosa, está combatendo homens ímpios, homens que querem trazer violência. Há um lugar, por exemplo, um policial às vezes tem que usar de força para coibir o mal, um soldado também. Ele até falava isso até como alguém do exército, que entende que existe lugar para certos atos mais firmes para coibir o mal. Mas o que ele estava contestando é essa banalização da violência e essa sensualidade extrema que a gente tem tão perto dos nossos olhos. E aí, fazendo um paralelo com hoje, quanto acúmulo de maldade, de impureza isso traz para a nossa mente, para o nosso coração, e dificulta que a gente acolha com mansidão a palavra de Deus em nossos corações. Então, talvez nós precisemos não só ler mais a Bíblia, não só mais ouvir bons louvores, boas pregações, mas também limpar nosso coração daquilo que atrapalha que a boa semente venha a prosperar no nosso coração. Se quiser saber mais sobre jogos, eu recomendo que você converse com o Vitor depois, que o Vitor entende disso. Ele estava na palestra, ele vai poder te dar uma dica, né, Vitor? Ele e Júlia estavam ali, ele falou, esse jogo, aquele jogo. Não fale comigo, que eu não entendo nada de jogos. A última vez que eu joguei um videogame, acho que deve ter uns 30 anos. Então, cuidado. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala o seguinte, a salvação é um processo que inclui em seu início a regeneração, prossegue pela santificação e termina na glorificação. Então, nós fomos salvos, glória a Deus, mas também estamos sendo salvos. Isso inclui a santificação, irmãos. Nós fomos salvos, regeneração, Deus nos selou, nos justificou, falamos que fomos feitos justos pelo sangue de Jesus, e agora estamos sendo santificados rumo à glorificação. E nesse processo de santificação, nós precisamos estar de olhos bem abertos para sabermos aquilo que convém e aquilo que não convém. Seguindo aqui, então, a palavra de Deus é a pureza dos cristãos. Seguinte, a prática da palavra de Deus, versículos 22 a 25. Olha o que ele diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Só até aqui. Sabe o que o Tiago está nos ensinando? Que a gente pode vir para a igreja, ouvir as pregações, cantar os louvores, e se não praticarmos a palavra, a gente vai estar enganando o pastor, vai estar enganando o diácono, vai estar enganando a irmã da escolinha, a gente vai estar enganando a gente mesmo. Isso é o mais sério, irmãos. Porque a gente acha que assim, mas o pastor não sabe, o irmão não sabe, às vezes a esposa não sabe, o marido não sabe, mas Deus sabe. E Ele vai nos julgar de acordo com os nossos atos. Então a gente pode estar enganando a nós mesmos se nós ouvirmos a palavra e não as praticarmos. A praticarmos é o que ele está falando aqui. Sermos somente ouvintes e não colocarmos em prática pode nos levar ao auto-engano. Isso é muito perigoso, irmãos. A gente cria tipo uma casca espiritual, não, estou na igreja, eu sou crente, está tudo certo comigo, mas a gente precisa, por isso que na ceia, Paulo instruindo os coríntios sobre a ceia, ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós servimos a ceia toda semana aqui na igreja, um domingo de manhã, um domingo à noite, com exceção em meses como esse, em dias como esse em que estamos, que no quinto domingo nós não servimos a ceia. Mas não somente na ceia, mas dia após dia, a gente precisa autoexaminar, irmãos, para não sermos vítimas do auto-engano. E ele continua, versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. A gente vê no espelho, às vezes penteia o cabelo, dá uma ajeitada assim e vai embora. Naquela época dos espelhos, eles eram bem menos avançados do que hoje, então a imagem era bem mais distorcida, então devia ser muito mais fácil da pessoa esquecer o que viu ali. Quem ouve a palavra e não pratica é igual alguém que se olhou no espelho e depois esqueceu exatamente como era a sua aparência, a analogia que Tiago faz aqui. Então nós precisamos ouvir a palavra, todos nós, irmãos, todos nós, não estou me excluindo disso, pelo contrário. Para mim a questão é mais pesada, a gente vai ver lá no capítulo 3, quando o Tiago fala, não sejam muitos de vocês mestres, porque vão sofrer um juízo maior. Então quando eu falo isso para vocês,
Eu estou botando uma faca no pescoço de vocês e uma peixeira no meu. Porque eu estou estudando esse texto há algumas semanas, estou me dedicando e tenho uma responsabilidade maior. Mas, é isso aí. Vamos que vamos. Ouça e pratique a palavra de Deus. Mas no versículo 25 ele traz um alento. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante. Leia o final do versículo 25 comigo. Esse será bem-aventurado no que realizar. Há uma promessa, irmãos. Vou falar sobre isso à noite, eu vou falar sobre o jejum, que é uma promessa, irmãos. Vou falar isso à noite com mais detalhes, por conta dessa famigerada teologia da prosperidade, que fala que você tem que fazer negócio com Deus, você tem que dar já esperando receber em troca. A gente deixou de muitas vezes enfatizar que Deus tem promessas para aqueles que o buscam. A gente não deve buscar porque quer, ou porque quer aumentar a nossa renda, ou porque, embora Deus possa fazer isso, a gente tem que buscar Deus por causa dele. Nossa maior recompensa é o Senhor, nossa porção é o Senhor. Mas, irmãos, eu não posso me furtar a dizer que se você buscar mais a Deus em oração, se você tiver uma vida mais consagrada a Ele, você vai ser mais feliz. Você vai ser mais bem-aventurado. Porque a Bíblia fala isso. Jesus fala em Mateus 5 as bem-aventuranças, do grego makarios, que é felicidade. Bem-aventurados, e ele termina dizendo, quando sois perseguidos por causa da justiça. Onde haver alguém ser feliz porque é perseguido, Jesus falou isso. Bem-aventurados, Tiago diz aqui, quando você atenta bem para essa lei perfeita, a lei da liberdade, e não é um ouvinte que logo se esquece, como alguém que olha para o espelho e esquece sua aparência, mas é um operoso praticante. Você é um bem-aventurado, irmãos. Há promessas da parte de Deus. Por isso que talvez você não entenda aquele seu amigo que pregou o evangelho para você e que está passando por um monte de luta e o cara está sempre com sorriso nos lábios. Como é que esse cara está feliz no meio das lutas? Ou como, salvo engano, a Cláudia testemunhava da sua mãe no hospital. Foi a Cláudia que falou, não foi numa escola dominical? A mãezinha delas, né, partiu para o Senhor, mas que ela estava no hospital e as pessoas falavam da alegria dela, de como ela evangelizava as pessoas, né, Cíntia? Em meio àquele sofrimento todo. Então, aí você fala, mas como é que essa pessoa tem essa alegria? Promessa de Deus, irmãos. Nós buscarmos a Deus, há uma recompensa, sobre isso eu falarei à noite, que Jesus fala que o Pai recompensará aquele que jejua sem querer aparecer para os homens. Há uma recompensa, irmãos. Não é recompensa da teologia da prosperidade, você vai dar 10, Deus vai te dar 100. Você ficar fazendo barganha com Deus. Não é isso. Mas não podemos nos furtar que Deus é galardoador daqueles que o buscam, pois isso está lá em Hebreus 11. Ele abençoa, Ele tem prazer, Ele é um Pai generoso. Então busque a Deus, leia a palavra de Deus, atente para a lei perfeita, a lei da liberdade. Bem-aventurado você vai ser se você fizer isso. Creia nisso. E ele termina com uma aplicação prática. Primeiro ele falou poucas palavras em meio às provações. Capítulo 1, versículos 19 e 20. A palavra de Deus é a pureza dos cristãos. Não queira acolher e implantar a palavra de Deus no seu coração se a sua mente estiver poluída de impureza e de maldade. Não vai funcionar. A prática da palavra de Deus, versículos 1 a 22 a 25, capítulo 1. E agora, uma aplicação prática disso. 2 P's também. Preocupação social e pureza moral. Verso 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, de novo, está o quê? Ganando a si mesmo e a sua religião a vã. De novo, auto-engano. Então, quando você encontrar aquele irmão que fala para você assim, não, eu sou crente, mas eu sou colérico, eu sou sanguíneo, esses 4 temperamentos que às vezes explicam algumas coisas, mas tem suas limitações, que são muitas, mas às vezes ajuda a entender um pouco o psique humano, mas eu sou assim mesmo, eu falo que me dá vontade, que não sei o quê. Aí você fala, legal. Você já leu Tiago 1,26? Não, sugiro que você leia, nem lê para ele. Porque se você supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, você está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Eu falo o que me der, porque não interessa se você é sanguíneo, se você é colérico, interessa se você quer seguir Jesus ou não. É isso que a Bíblia diz. Você quer seguir a Jesus? Então, o que a palavra de Jesus diz aqui pelo apóstolo Tiago é que se você não refreia a sua língua, você está enganando a si mesmo, sua religião é vã. É. Mas está onde? Está na sua Bíblia. Abre ela e lê. E um outro exemplo, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. De novo,
Tiago fala de nos guardarmos incontaminados do mundo. Mas, irmão, se a gente não ora, se a gente não lê a Bíblia, se eu não digo com qual frequência, que a Bíblia não me autoriza a falar isso, você talvez não pense em se consagrar mais em jejum, se a gente não conhece a palavra de Deus, se a gente não atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade. Engraçado que ele usa a palavra lei aqui, que muitas vezes remete à lei de Moisés, que a lei de Deus, a lei é santa, boa e perfeita, como diz Paulo em Romanos 7, ela é boa, a lei é boa, o problema não está na lei, o problema está em nós. Mas agora nós temos como desfrutar de uma lei perfeita, a lei da liberdade, porque em Cristo Jesus nós fomos libertos da escravidão do pecado. Então, se a gente não lê essa palavra, se a gente não atenta para essa palavra, ou até a gente ouve, mas não pratica, a nossa religião vai ser vã, irmãos. E muitas vezes vai ser expresso por uma língua que não se controla. Mas não deve ser assim, irmãos. Não é isso que a palavra nos ensina. E a religião pura e sem mácula é essa: visitar os órfãos, amar ao próximo, e as viúvas que eram muito necessitadas naqueles dias, e guardar-se incontaminado do mundo. E a gente vai ver mais à frente que Tiago fala que não podemos, lá no capítulo 4, vai comigo, eu nem ia ler agora, mas versículo 4. Tiago 4:4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna o quê? Inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então não tem jeito, irmãos. Se a gente não nos guardarmos incontaminados do mundo, a gente não vai estar amando a Deus, nós nos tornaremos inimigos de Deus. Então, o que Tiago faz aqui é um desdobramento do amar ao próximo como a si mesmo, e ele dá o exemplo de visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e amar ao Senhor, guardando-se incontaminado do mundo, porque quando a gente é poluído pelo mundo, a gente não está manifestando amor por Deus. E esse texto, vá comigo em Levítico 19, uma curiosidade aqui, Levítico capítulo 19, de onde vem o texto, amar ao próximo como a si mesmo, que Jesus citou. Jesus não foi o primeiro a falar isso, vem da lei de Moisés. Levítico 19, 18. Parece, eu não posso afirmar isso, que Tiago está ecoando um pouco do ensino aqui de Levítico 19, que é um capítulo belíssimo. Se tiver curiosidade, depois leia. Várias instruções maravilhosas da parte do Senhor. Mas Levítico 19, 18 e 19. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Mas o que está escrito aí? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. E olha o que diz o 19. Guarde os meus estatutos. Não permita que os seus animais se ajuntem com de espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em seu campo. Nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Tiago fala, visite os órfãos e as viúvas nas suas aflições, que essa é a religião verdadeira. E Levítico fala, ame a seu próximo como a você mesmo. Tiago fala, guarde-se contaminado do mundo, ou seja, não misture a vida de um filho de Deus com a vida de um filho das trevas. Não viva se dizendo filho de Deus como se você fosse um filho das trevas. E aqui em Levítico 19, 18 fala o quê? Não misture animais de espécies diferentes, não misture sementes de espécies diferentes e não use roupa de tecidos diferentes. Aqui é uma elucubração, uma viagem. Mas eu acho que o paralelo é muito interessante. Deus manda que eles não misturassem coisas que não podem ser misturadas. E Deus manda que nós não nos misturemos com o mundo, que nós vamos nos tornar inimigos de Deus. Concluindo, irmãos, algumas conclusões acerca desses 4 pontos. O primeiro, ouvir mais do que falar. Quer gravar alguma coisa que eu falei? Grave o texto. Mas além do texto, ouvir mais do que falar. Segundo, ouvir a palavra e se purificar. Não basta ouvir estou ouvindo a palavra, está tudo bem, chega em casa, vê um monte de moralidade, um monte de violência, um monte de coisa, fica enchendo a sua mente, você tem que se despojar. Eu ia ler esse texto, mas não vai dar tempo, mas se você tem interesse, depois leia Zacarias capítulo 3. Esse livro está na sua Bíblia, se você tem certeza que você sabia disso. Mas Zacarias capítulo 3 fala do sumo sacerdote Josué, que estava com roupas sujas, imundas, e aí vem um anjo e manda ele tirar aquelas vestes e dá a ele vestes novas. Essa é a imagem. Estamos com vestes imundas porque amamos o mundo, porque nos contaminamos, enchemos da maldade, da impureza, e aí tiramos essas vestes imundas e colocamos uma veste de santidade. O apóstolo Paulo usa muito essa imagem. Então, ouvir a palavra e se purificar. Ouvir a palavra e praticar, terceiro ponto. E o quarto, ouvir a palavra e cuidar dos necessitados e se separar do mundo.
4 pontos simples. Quem gosta de anotar, se quiser anotar, ouvir mais do que falar, primeiro ponto. Ouvir a palavra e se purificar, segundo ponto. Ouvir a palavra e praticar, terceiro ponto. Ouvir a palavra, cuidar dos necessitados e se separar do mundo. Os 3 primeiros estão todos com P, né? Não, só o segundo e o terceiro. Ouvir mais do que falar, ouvir a palavra e se purificar, ouvir a palavra e praticar, ouvir a palavra e cuidar dos necessitados e se separar do mundo. Ensinos muito práticos, irmãos, muito diretos, mas muito preciosos, irmãos. Como isso pode nos trazer bem-aventuranças? Creia nisso, que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, que há recompensa quando nos separamos de Deus. Talvez você vai descobrir tesouros escondidos numa vida mais simples do que você imaginava, numa vida mais lenta do que você imaginava, numa vida que aos olhos seus, talvez há anos atrás, você falava, que vida infeliz, e você vai encontrar tesouros escondidos ali, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Busque a Deus, separe-se do mundo, ouça a palavra de Deus, lembre da parábola de Jesus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as águas, sopraram os ventos, vieram os rios e as águas turbulentas, e aquela casa não caiu. Ela sofre as intempéries, mas ela não cai, porque ela foi firmada sobre a rocha. Jesus está falando de ouvir as suas palavras e praticar. Mas não seja como um insensato. Uma linguagem bem proverbial, bem sapiencial, lembra muito o livro de Provérbios, comparação entre o ímpio e o justo. Não seja como insensato, que ouviu as minhas palavras e não os praticou, e é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia. E aí sopraram os ventos, os rios transbordaram, bateram as águas, aquela casa caiu e grande foi a sua ruína. Jesus não está falando somente de ouvir, mas de ouvir e praticar os seus ensinos. Que sejamos assim, irmãos, encontrados diante do Senhor, como pessoas que ouvem, que amam a sua palavra, que leem atentamente a lei da liberdade, a lei perfeita, como diz Tiago, mas também a gente procure praticar no dia a dia. E para isso nós precisamos orar, irmãos. Porque pela nossa força, nós fracassaremos nessa missão. Mas com a força do Espírito Santo, com a graça de Deus, nós poderemos prosperar e sermos bem-aventurados diante do nosso Deus. Fique de pé, vamos orar.